nessas organizações de vocês. E isso faz uma diferença brutal em relação a 1964. Eu acho que esses cumprimentos que vocês estão recebendo é um cumprimento que busca estimulá-los a que continuem com esse tipo de organização e com esse tipo de preocupação em discutir o Brasil, deliberar e participar das deliberações sobre um projeto de país que seja minimamente justo, menos desigual e que propicie a integração com níveis de igualdade mais adequados. Até porque nós temos uma compreensão de que a desigualdade sequestra a democracia. Não é possível falar em democracia com profundos patamares de desigualdade social. Então, esse ato de vocês e esta reflexão de vocês que se inicia, porque a caminhada longa merece todos os nossos aplausos e mostra que é possível se pensar com esperança na construção de um Brasil melhor. Apesar de todos os horrores que nós testemunhamos no domingo e dos fundamentos que os deputados utilizaram para aprovar o início do processo de impeachment, há esperança e essa esperança está localizada exatamente em vocês, nessa geração de jovens que estão preocupados numa pauta para o futuro justa e em que os homens sejam efetivamente iguais e livres. Não essa liberdade negativa que significa andar por todos os lugares sem restrição. Essa liberdade é a liberdade dos liberais. Não é essa liberdade que nós estamos defendendo aqui. O direito de ir e vir. A nossa liberdade, a liberdade que nós defendemos, é uma liberdade comprometida com a legalidade, com as normas, né? Com o direito, com a Constituição da República. Ou seja, é a liberdade que Rousseau falava no discurso sobre as desigualdades. Essa é a liberdade, que é a liberdade positiva, que vocês estão mostrando que é possível defendê-la. Meus cumprimentos. Como professora, eu estou muito sensibilizada e me sinto engrandecida e com as minhas energias recuperadas de poder estar nesse momento olhando esta ação de vocês. Mas eu quero falar do lugar da minha fala. Eu sou uma desembargadora aposentada, desembargadora do trabalho aposentada, e passei 30 anos tentando dizer o direito para o caso concreto e fazer justiça. Os juízes também têm lado. Os juízes também têm visão de mundo. O que nós estamos vivenciando no Brasil hoje é uma divisão de propostas, com visões muito distintas. Há aqueles, né, que não se conformam com a vitória das urnas, e há aqueles que também estão nesse campo que não se conformam com o início de retomada de um processo de integração social e do início de desigualação, da desigualação profunda que há na sociedade brasileira. Grande parte destes, votaram pelo impeachment. E há aqueles que acreditam que é integrando, que é igualando, que nós vamos poder construir uma sociedade melhor. Eu estou filiada a esse campo e, como juíza, sempre me filiei a esse campo. Até porque eu era uma juíza do trabalho, e o direito do trabalho é um direito profundamente desigualador para igualar. Ou seja, o direito do trabalho parte da compreensão de que o modo de produção capitalista do século XIX, constituído no século XIX, acirrou as desigualdades que a Revolução Francesa prometeu eliminar. Então, o direito do trabalho nasce a partir dessa compreensão, porque é necessário, sim, a intervenção do Estado, produzindo normas que
protejam esses mais frágeis e menos desiguais, para que minimamente eles possam se igualar. Então, eu fui uma juíza que sempre trabalhei com essa vertente. E acredito que há juízes em Berlim, acredito que há ministros do Supremo Tribunal Federal que trabalham também com essa vertente. Até porque o Estado é uma condensação material de forças. O Estado é uma relação. E as tensões, os conflitos que se dão na sociedade perpassam as instituições públicas e estão presentes nos aparelhos de Estado, sim. Portanto, nós estamos vivendo uma briga de classes. Nós estamos vivendo uma briga profundamente ideológica. Nós estamos vivendo uma briga política em que a América Latina é a bola da vez, em que a geopolítica é fundamental, em que os interesses dos de fora, né, não podem admitir que uma nova geopolítica se constitua e não podem admitir que nós mantenhamos o pré-sal como nosso e a soberania brasileira em relação aos marcos regulatórios do pré-sal. Do meu ponto de vista, é isso que está em questão. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de impeachment. Mas eu trouxe um vídeo de 15 minutos, que depois eu gostaria que fosse passado, que foi elaborado por professores de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. E bem didático, em 15 minutos, esse vídeo mostra, a partir de 5 elementos, o processo de impeachment. O que significa e quais são os fundamentos da denúncia, que foi protocolizada por 3 juristas. Um deles é Miguel Reale Júnior, filho do professor Miguel Reale. A outra é a professora Janaína, que vocês acreditam que todos viram pela televisão, quando ela defendeu o impeachment. E o outro é o professor Hélio Bicuto. Então, essa proposta que está em discussão foi protocolizada por eles e ela se baseia, é uma denúncia, e ela não se baseia em corrupção, ela não está fundamentada na corrupção. Essa proposta, ela não se baseia nas denúncias da Lava Jato. O que fundamenta essas propostas, os elementos que fundamentam essas propostas são 2. Pedaladas fiscais, e pedaladas fiscais bem específicas, localizadas num determinado tempo. Isso o Supremo Tribunal Federal, apesar de ter indeferido o mandado de segurança, foi muito claro ao dizer que é isso que está em questão. E tudo que superar isso é ilegal. Então, a denúncia, ela se baseia nas pedaladas fiscais e nos decretos legislativos que permitiram o uso de alguns valores, né, da Caixa Econômica Federal, sobretudo, para pagar, em função das dificuldades que o governo estava enfrentando, para pagar os benefícios, entre eles, Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. Então, e depois, e o argumento é que esses decretos teriam que ter sido autorizados pelo Parlamento. Mas depois eles foram para o Parlamento. E o Parlamento os chancelou retroativamente. Então, essas são as denúncias que informam o processo que está em discussão, passou apenas a autorização da abertura pela Câmara e que está em discussão agora no Senado Federal. Então, este é o limite do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que nós verificamos no dia 17 foram votos que, de longe ou sequer, se limitaram a fundamentar o impeachment com base nas denúncias. Ou seja, não houve, do ponto de vista legal, a autorização para impeachment, porque os fundamentos não foram sequer discutidos ou analisados, a não ser por poucos parlamentares. O que foi votado
foi um novo Brasil, um Brasil em que o meu neto terá vez, o Brasil em que a minha neta, que faz aniversário amanhã, terá vez, em que Deus será o grande artífice da nova ordem, em que a gestão do meu marido, que depois foi preso no dia seguinte, deve ser um exemplo de gestão. Então, esses foram os fundamentos, né, que hoje repercutem, infelizmente, na imprensa internacional, e nós estamos sendo chamados de Republiqueta das Bananas. E hoje de manhã eu assisti a CNN, em que a CNN interpelava e dizia: "What's going on?" Uma mulher honesta, que não tem uma denúncia contra ela, foi impeachmentada por 80% dos que votaram pelo impeachment, corruptos, réus e indiciados em processos de crime, principalmente aquele que coordenou o processo. Bom, então esse é o processo que está em andamento agora no Senado da República. O rito do impeachment, ele foi definido a partir da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Não sei se vocês lembram desta votação, foi uma votação histórica do Supremo Tribunal Federal. E esse rito do impeachment, ele tirou da Câmara dos Deputados toda e qualquer possibilidade de analisar a causa para o impeachment. Só há um indicativo, vamos dizer, há uma sentença de pronúncia, né? E agora há um indicativo, e agora no Senado da República é que em 2 momentos nós vamos ver os senadores analisando se, em primeiro lugar, vai iniciar o processo. Isso é numa comissão que provavelmente vai ser composta entre hoje ou amanhã. Eles vão analisar se inicia o processo, e aí a maioria é simples. Depois, esse processo segue na comissão. A presidente, se o relator requerer e a comissão aceitar, a presidente pode ser afastada por 180 dias. E, enquanto isso, o processo anda no Senado e vão ser colhidas provas, poderão ser feitas perícias, etc. Né? E depois, então, haverá um relatório, e esse relatório precisa, para concretizar o impeachment, precisa, aí sim, de maioria qualificada. Precisa de 2/3 da casa. Então, mesmo que haja ausências, são 2/3 da casa. A ausência conta desfavoravelmente, ou a abstenção, aquele que propôs aos proponentes do processo. Então, esse é o processo. Agora, qual é o fundamento? Eu me permito, porque eu acho que os juízes, que todos eles tenhamos visão de mundo, nós não podemos agir discricionariamente. Existe uma lei maior que amálgama todo um sistema jurídico no país. E essa lei maior é a Constituição da República, de 1988. E o artigo 85, depois tem uma lei também, que disciplina, uma lei infraconstitucional, que o vídeo vai mostrar para vocês, e que disciplina o processo de impeachment. Mas o artigo 85 da Constituição Federal diz assim, que é isso que está em discussão no impeachment: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra 1. A existência da União. 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da Federação. 3. O exercício de direitos políticos individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Pedalada fiscal. Não se subsume em nenhum desses itens. Mesmo até porque pedalada fiscal não é crime administrativo, né? Porque é um instrumento de gestão. Porque se fosse crime administrativo,
Fernando Henrique Cardoso deveria já ter sido impeachmentado, né? Luiz Inácio Lula da Silva deveria ter sido impeachmentado, e o próprio Temer deveria ter sido impeachmentado, porque enquanto ele estava no exercício da presidência, ele cometeu várias pedaladas fiscais. Então, as pedaladas fiscais têm sido utilizadas no Brasil, né, como um instrumento de gestão. Em segundo lugar, os decretos legislativos que a presidência usou para pagar a Bolsa Família e para pagar Minha Casa Minha Vida, valoraram as questões fundamentais. O que seria mais importante? Tomar esse dinheiro e depois devolveram o dinheiro, tomar esse dinheiro e cumprir com os programas sociais para os mais necessitados. E eu acho que isso sim seria crime da administração, quase lesa pátria, não fazer isso. Porque deixar o desabrigo, né, as populações mais carentes e que precisam exatamente dessas políticas públicas para poderem comer e sobreviver. Então, esse pretexto usado é o pretexto que alguns juristas, sim, defendem como sendo crime. Mas importantes juristas, no sentido oposto, não defendem como sendo crime. Portanto, aí tem uma discussão que é importante. Agora, e eu comentava aqui com o Anselmo, pelo simples fato de haver a dúvida e a discussão, pelo simples fato de haver duas posições contrapostas entre juristas em relação a esse tema, o Instituto não poderia ter sido utilizado. Porque trata-se de algo muito grave para um país impeachmentar uma presidente da República contra a qual não há uma acusação de crime ou de mal feito. Portanto, o que está em discussão, sim, é um projeto para o país. O que está em discussão, sim, é a soberania nacional. Tanto é que o presidente Temer, que, aliás, isto sim é crime, conspirar sendo vice-presidente contra a presidente é crime, isso é crime. O vice-presidente Temer já está se preparando, como disse o Jamil Leitão na CBN, se preparando caso não é a conspiração, ele está se preparando caso o Senado acolha o impeachment, já com o seu ministério formado, né? Já sabemos quem vai ser o ministro da Fazenda, vai ser o ministro José Serra, conhecemos o projeto do ministro José Serra para o pré-sal, conhecemos o projeto do ministro José Serra de limitação do teto de gastos, conhecemos o ministro José Serra quando foi governador do estado de São Paulo e quando foi ministro Fernando Henrique Cardoso. Dizem, né, que Paulinho da Força é cotado para ser ministro do Trabalho, comentam, né, que aqueles que fizeram o impeachment teriam um lugar privilegiado no Ministério da Justiça. Comenta-se que Nelson Jobim, que conspirou com Heráclito Forte, seria o ministro da Defesa. Enfim, ministros do governo Fernando Henrique Cardoso seriam cotados hoje para essa pasta. E a Aline Fraga ontem jantou e nega hoje que vai compor o governo, mas diz que foi consultado, sim, para trazer as soluções para esse período de 180 dias que serão implementadas no Brasil. Então, nós já sabemos o que está sendo gestado, sabemos que, na realidade, há uma preocupação com o Supremo Tribunal Federal e parece que uma proposta de ampliar discricionariamente, como o Macri fez, os ministros de 11 para 15, nomeando alguns para compor os 15. Parece que já há também uma conversa e uma proposta, não só no Brasil para o futuro, mas também de desvinculação dos percentuais de gastos para a saúde e para a educação, uma desvinculação do salário mínimo em relação à previdência social, etc., etc. Então, nós sabemos qual é o projeto que está em curso, qual é o projeto que está em andamento, e eu quero, assim, me despedir, agradecendo a possibilidade de estar aqui e dizendo que eu sempre, como juiz, tive lado, porque o direito do trabalho tem lado. E o lado do direito do trabalho é o lado dos mais frágeis e dos mais oprimidos. E eu sempre, como juiz, desacreditei da neutralidade científica. Né? Eu vivi
a ditadura civil-militar nesse país, e neste país a ditadura civil-militar pregou a neutralidade científica. E eu sempre, como tenho lado, sempre desacreditei da neutralidade, do princípio da neutralidade científica. Outra coisa é um juiz ser isento no ato de julgar. Essa é outra coisa. Né? Não ter parte pri, o que alguns ministros do Supremo Tribunal, por exemplo, lacunosamente deixam a desejar. Né? Então, é isso, e eu quero me despedir dizendo, se há uma diferença entre a morte de Getúlio, o golpe civil-militar de 1964 e hoje, essa diferença, positivamente falando, está na organização que vocês nos mostram ter. E, em segundo lugar, a diferença está que os militares não querem assumir o governo brasileiro, mas foi chamado como partido da ordem, não mais os militares, mas uma parcela do Poder Judiciário, que age, sim, discricionariamente, com a sua visão de mundo, como todos nós, mas discricionariamente, rasgando isso aqui, que é a Constituição, que foi um pacto possível em nosso país e que todos nós ajudamos a construir. Então, eu vou finalizar agradecendo e trazendo uma mensagem de otimismo, apesar de que a crise seja muito difícil. E a mensagem de otimismo é a seguinte, chamando Max Weber. O Max Weber nas duas vocações, na ciência e na política. E ele diz assim, a política é um esforço tenaz e enérgico para atravessar grossas vigas de madeira. Tal esforço exige, ao tempo, paixão e senso de proporções. É perfeitamente exato dizer, diz Weber, e toda a experiência histórica confirma que não se teria jamais atingido o possível se não se houvesse tentado o impossível. Contudo, o homem capaz de semelhante esforço deve ser um chefe. Não apenas um chefe, mas um herói, no sentido mais simples da palavra. E mesmo os que não sejam nenhuma coisa e nem outra, devem armar-se da força da alma que lhes permita vencer o naufrágio de todas as nossas esperanças. Muito obrigada, acreditamos em vocês.